Osmose reversa. Para entender osmose reversa, a gente precisa entender osmose primeiro, senão fica complicado. Osmose é um movimento líquido espontâneo de moléculas de solvente através de uma membrana semipermeável para uma região de maior concentração de soluto, na direção que tende a igualar a concentração de soluto nos dois lados. Resumindo a ópera, se vocês já tiveram fenômeno de transporte, vocês estudaram transferência de massa. Osmose é um dos fenômenos de transferência de massa. O que acontece semelhante à difusão, mas a diferença é que na osmose existe uma membrana semipermeável que separa os dois meios. Na osmose normal, que acontece no nosso corpo, enfim, nas moléculas, em qualquer lugar, quando ela é osmose natural, o que acontece? Imagina aqui que eu tenho esse recipiente aqui, que eu tenho uma parede rígida aqui, que não deixa passar líquido. Eu tenho uma solução concentrada aqui do lado esquerdo e eu tenho uma solução diluída aqui do lado direito. O que vai acontecer? Eu vou substituir essa barreira rígida por uma membrana semipermeável. Certo? Aí o que vai acontecer na osmose? Na osmose. Vai existir um fluxo de solvente, ou seja, de água, nesse sentido aqui. Para quê? Para equalizar, tentar equalizar as concentrações aqui. Certo? Isso aqui é osmose. Isso acontece no nosso corpo todo o tempo, na membrana celular das nossas células e tal, a osmose. Inclusive aqui, a pressão osmótica vai ser dada pela diferença, esse ΔH aqui, diferença de altura que vai se formar aqui. Certo? Isso aqui acontece. Muito bem. O que acontece na osmose reversa? A osmose reversa, como o nome diz, é o reverso da osmose normal. A osmose, como o nome, só osmose, ela acontece como um fluxo normal. É semelhante à troca de calor também, que acontece naturalmente de um corpo mais quente para mais frio. Energia. Aqui é o contrário. Aqui a força motriz é a diferença de concentração. Na osmose reversa, você vai aplicar uma energia para fazer o contrário. Então vamos lá. É um processo de tratamento de água. Eu pus água aqui porque a gente fala de água, mas pode ser para qualquer coisa que você queira separar. Que se utiliza uma membrana semipermeável para remover íons, moléculas indesejadas e partículas maiores da água potável. O nome osmose reversa vem do fato de que se aplica uma pressão externa igual à pressão osmótica para reverter o fluxo natural do solvente. Então, vamos voltar aqui no nosso quadrinho. Aqui, eu tenho a osmose reversa. O que acontece? É aquele mesma situação lá, mas eu apliquei uma pressão do lado mais concentrado. Certo? Equivalente à pressão osmótica. Então, o que vai acontecer? A água vai ser forçada a ir para esse lado aqui. Mas o soluto não vai. Porque a membrana é semipermeável. Ela rejeita, ela não deixa passar. Então, você acaba passando a água para o lado mais diluído. Isso não aconteceria na natureza. A natureza teria a tendência natural de equalizar essas concentrações. Fazer com que o delta da energia de Gibbs fosse igual a zero. Vou dar uma olhada na termodinâmica lá. Aqui é o contrário. Aqui eu forneço energia para poder fazer esse processo ser não natural. E é isso que acontece na osmose. Na osmose eu faço isso. Eu tenho isso aqui do lado que eu estou concentrado, eu aplico uma pressão contra a membrana e aí ela passa para o lado mais diluído. Certo? Isso que acontece na osmose. Reversa. Novamente aqui o nosso quadrinho aqui de membranas. Está aqui a gloriosa osmose reversa. A gente falou de ultrafiltração, né? Aqui eu estou falando de um nível de filtração que eu não posso ter nem sólido em suspensão, porque senão você entope a membrana. Aqui eu estou falando de partícula dissolvida. Partícula dissolvida. É igual você pegar um copo com água, jogar sal ali dentro, misturar até o sal desaparecer. Ele não desaparece, ele está em solução. É isso que a osmose separa. Ela vai pegar esse sal e vai tossir. Você não consegue separar isso por nenhum outro método de filtração. Não tem como. Você só consegue por filtração só com osmose reversa. Tem os métodos de resina, enfim, de troca iônica, você consegue fazer isso. Mas por filtração é só com osmose reversa. Tá?
E como é que é feita a membrana de osmose reversa? Ela tem uma camada de 120 micras de poliéster que permite o fluxo da água e da resistência mecânica. Você tem mais uma outra camada de polissulfona de 40 micras que tem a mesma função. E aí você tem a cereja do bolo, que é uma camada de poliamida 0,2 micra, que é onde vai acontecer a rejeição dos sais. Tá? Por isso que é difícil fazer membrana. Fazendo negócio desse aí não é fácil, não. E como é que é a membrana, como é que funciona essa história de membrana, né, de osmose? Aqui eu vou mostrar a membrana do tipo espiral, tá? Então, basicamente, o que ele faz? Você pega uma folha de membrana e dobra sobre ela mesma. E aí coloca um espaçador entre elas, que é esse cara aqui. O que esse espaçador vai fazer? Porque a água vai passar entre as membranas. Olha que interessante. Para cada espaçador desse que você virou, você vai fazer o quê? Você vai colar essa membrana. Por que isso? Porque aqui que vai permear. Então, olha que interessante, ela passa entre membranas, onde tem aquele separador, e aí a pressão da alimentação força ela, lembra que eu mostrei lá na filtração por crossflow? Aqui é crossflow. Ela vai pressionar contra a membrana e vai passar água, e o sal vai ficar ali. E aí o permeado vai ser coletado aqui entre as folhas, mas elas vão estar seladas, então ele não vai escapar. E olha que interessante, é meio difícil de entender esse troço aqui. Depois tá essa aqui, ó, Sydney Water TV, tem no YouTube. Clica lá que tem essa animação lá, eu tirei de lá essa foto. O que acontece? Aí eles pegam e enrolam essa membrana, e aqui tá vendo esse tubo aqui, ó? Ele é enrolado em volta desse tubo aqui. E ele coleta esse permeado. Ele é todo furadinho, o permeado segue em direção ao tubo, onde ele é coletado. Essa membrana é enrolada, igual um rocambole. Tá vendo as várias camadas aqui, ó? Tá vendo? Olha que legal. Cada espaço desse aqui, ó, é onde passa o fluxo de água e ele permeia para dentro da membrana, entre as membranas. Na verdade é a mesma, só que foi enrolado. Olha que bonito. Aqui é onde passa a água. Em crossflow, como eu mostrei antes, lembra? A água está passando nesse sentido e o permeado está saindo perpendicular aqui. E ela continua tangencial. Por que é assim? Porque você precisa tirar essa salinidade. Não dá para fazer osmose em dead end, porque senão a concentração seria tão alta de sal que a pressão osmótica ficaria muito enorme. Seria maior que a pressão que você está alimentando e pararia a osmose. E aí o que acontece? Todo o líquido, o permeado coletado, que permeou entre as folhas ali, elas vão permear para dentro do tubinho, no centro. E vai ser coletado. Essas membranas todas, elas são colocadas em série dentro para poder... Porque isso é tudo já padronizado, bem legal isso aqui, tá? Então o que acontece? Você coloca cada membrana dessa, a parte externa dela ela é limitada por uma carcaça de fibra de vidro. Aqui na frente tem um espelho, para evitar que ela faça igual aqueles brinquedos de criança, sabe que... Eu esqueci o nome disso, não é língua de sogra não, é o outro. Né? Em inglês ele chama de antitelescoping, ou seja, como ela foi colocada com uma espiral lá dentro de um rocambole, se você puxasse ela, podia fazer igual telescópio, entendeu? Podia sair. Então você tem aqui um espelho para evitar que aconteça isso. Essa membrana é colocada dentro de um vaso, que a gente conhecido como vaso de pressão, tá? Um vaso também feito de fibra de vidro. Na verdade, é plástico reforçado com fibra de vidro. Ele é colocado lá dentro. E esses vários vasos são colocados com várias membranas dentro dele que formam o sistema de osmose. A gente se alimenta ele passa por dentro das membranas, o permeado é coletado pelo meio e o concentrado ele sai na lateral aqui. Aqui a cara de uma membrana de osmose. O que às vezes confunde muito as pessoas é o seguinte, tá vendo aqui? O permeado sai pelo meio. Mas a água também.
Aí é engraçado que os dois saem pelo meio, mas quando você olha no vaso, um está saindo pelo meio, está saindo pelo lado. Você fala, meu Deus, como é que é isso? É porque no vaso, aqui nessa parte aqui, ó, tá vendo? Existe o bocal e aqui tem um tubo, na verdade, um tubo coletor de permeado que vai dentro da membrana de osmose. Então ele coleta o permeado direto aqui pelo meio. Por isso que o permeado sai pelo meio e a alimentação e o concentrado saem pelo lado. Mas na verdade eles saem pelo meio também. Ele entra pelo meio e sai pelo meio. Então aqui fica seria aqui um skid de osmose, tá? Com várias membranas. Isso aqui é uma membrana. Você tem tamanhos de 8 polegadas de diâmetro, 4 polegadas, 2,5 e também tem uma pequenininha de 1,8 polegadas. Usa residencial. A 12,5 também dá para usar em residência. Mas a residencial é geralmente 1,8 polegadas. E é lógico, maiores diâmetros para maiores vazões, maiores capacidades. Interessante que essas membranas são já padronizadas em 40 polegadas, ou seja, elas têm 1 metro. Aí você pode colocar várias, dependendo do tamanho, dependendo do grau que você quer de dessalinização nos vasos. Né? Vários vasos. Os vasos, geralmente, eu vou falar daqui a pouco, mas eles vão até... Tem vasos para 8 membranas, então ele tem 8 metros. Né? O material externo da membrana é de fibra de vidro, né, como eu mostrei. Aqui essa borracha é importantíssima, porque é uma borracha que evita que você tenha a mistura, né, da água, então ela veda, né? Então você coloca ela lá dentro e ela não deixa ter contaminação de um estágio para o outro. Esse é o vaso, que é interessante da osmose. Como eu mostrei na ultrafiltração, você compra do fabricante a ultrafiltração dentro já do módulo de ultrafiltração. A membrana está lá dentro, já fizeram isso. A osmose não. Existe fabricante de vaso de pressão para osmose e existe fabricante de membrana. E eles não são os mesmos. Você tem que comprar a membrana de um fabricante e o vaso de outro cara. E aí você bota ele lá dentro. Olha que lindo. É um pouco complicado, mas depois de algumas fica fácil. Então, como é que funciona o mercado? O mercado funciona, tem fabricantes, né, como eu falei, de membrana e fabricantes de vaso. E existem aquelas empresas que vendem os dois. Então, tem empresa que vende tanto o vaso quanto a membrana. Você vai lá e compra, já sai com a membrana e o vaso. E às vezes você tem que comprar separado também. Né? Enfim, então esse é mais ou menos o mercado. Tem gente que fabrica o vaso, tem gente que fabrica a membrana, não tem nenhum que fabrica os dois. Eu acho que não tem nenhum que fabrica os dois. Até porque se ele fabricar os dois, provavelmente perca uma parte do mercado, né? Porque aí ele vai vender vaso, vai vender membrana. Então eles não querem se arriscar, e até porque são tecnologias completamente diferentes, tá? Você tem uma tecnologia para fazer membrana, para fazer vaso é uma outra tecnologia, são outros materiais, são outras questões aqui, bem diferentes, tá? Muito bem. Mas o bom do mercado de osmose, diferente do mercado de membrana de ultrafiltração, geralmente no mercado de ultrafiltração, quando você compra de um fabricante, dificilmente você consegue fazer um intercambiamento. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente você vai trocar de fabricante, porque os fabricantes têm características específicas na ultrafiltração. Na osmose, não. A osmose é tudo padronizado. Então, você pode ter feito um projeto com membrana de um fornecedor, depois ficou caro, você quer comprar de outro, você quer melhorar a membrana, enfim, elas cabem todas dentro do vaso. Isso aí é muito legal, essa parte dessa padronização que foi feita no mercado. Até porque o mercado de osmose é mais antigo que o de ultrafiltração. Aqui. E os vasos também seguem o tamanho das membranas, né? Você tem vasos de 8, de 4, 2.000 polegadas, de 1 até 8, o padrão do mercado é 6. Né? Você encontra em tamanhos menores e tal. E eles são em plástico reforçado com fibra de vidro. Eles são lisinhos aqui a parte de fora, assim, porque tem uma pintura epóxi do lado de fora. Mas você pode ver vaso também só em fibra de vidro sem esse acabamento. E você utiliza inox para aplicações sanitárias. O que é aplicações sanitárias? Indústria farmacêutica, por exemplo, quando você precisa ter sistemas que são... eles precisam estar submetidos às exigências sanitárias de indústria farmacêutica, por exemplo. Então, as tubulações são de raio longo, para não ter cantos mortos, que possam ter ali proliferação de micro-organismos, assim, uma série de coisas. Né?
as tubulações são fáceis de desmontar para fazer limpeza, enfim, uma série de critérios. E aí também, um dos critérios é ter o vaso de inox, tá? Espelhado ainda por cima, que é para não ter nenhum tipo de deposição de micro-organismo e tal. E eles suportam várias pressões aí, de 10 a 82 bar. Por que essa variação de pressão muito grande? Lembra que eu falei da pressão osmótica? Então, a pressão osmótica aumenta com o aumento da salinidade, com o aumento de sal. Quanto mais sal eu tenho, maior pressão eu preciso. Então, por exemplo, você vai fazer uma dessalinização de água do mar, você vai trabalhar 70, 72 bar, mais ou menos, podendo chegar até 80. Uma dessalinização de água salobra, igual tem no Nordeste, você vai trabalhar... Já fiz um sistema aqui que era 35 bar, por exemplo. Mas tem mais baixo. 15 bar, por aí. E aí a água que ela não chega a ser salobra, né? Ela está ali no limite. Mas você precisa tirar a condutividade dela, porque você vai utilizar essa água numa caldeira, por exemplo, de pressão, né? Produzir vapor e tal. Aí você vai trabalhar ali em 8 bar, 10 bar, 11, certo? Então você precisa ter o vaso tem que suportar essa pressão. Esse aqui é o balanço. Basicamente, o que acontece na membrana, você alimenta ali, né? Que é simples, né? Você tem aqui o Q é a vazão, C é concentração. Então, você tem a vazão de alimentação, concentração de alimentação, pressão de alimentação. Você vai sair com o Q de permeado, concentração de permeado e a pressão de permeado. E aqui, o concentrado. No balanço, você tem isso aqui, ó, as vazões se somam, evidentemente, porque não vai ficar preso nada lá dentro, tá? Então, vai sair tudo. Então, a vazão de alimentação é igual à vazão de permeado, mais a vazão de concentrado. E para cada elemento também. A pressão aqui, eu poderia pôr isso aqui, a pressão daí, o que vai acontecer? A pressão de alimentação é maior que a pressão do concentrado, que é maior que a pressão do permeado. A pressão do permeado é praticamente atmosférica, porque o que acontece? O permeado, ele passou pela membrana. Tá vendo aqui, ó? Essa diagonal aqui tem uma função, isso aqui representa a membrana, tá? Então, o que acontece? A alimentação aqui é cross-flow. Então, o concentrado, na verdade, ele passa pela membrana em cross-flow. Então, aqui ele vai ter a perda de carga só de perda mecânica, de atrito, e por fouling, enfim, por deposição de particulado, enfim, que vai obstruir a passagem dele. Então, ele vai ter uma perda de carga aqui. Mas ele sai praticamente com a pressão da alimentação. A diferença mínima aí de perda de carga. O permeado não. O permeado passa pela membrana. Então, aquela pressão lá de, vamos dizer que for 15 bar nessa osmose aqui, ele vai sair ali com praticamente zero. Tá? Por quê? Porque a pressão que ele precisava para vencer a resistência da membrana. Certo? Isso aqui dá muito problema. Você pega o permeado saindo com pressão quase zero, e às vezes o cara põe o tanque longe. Não dá, aí dá problema. Entendeu? Não chega lá. Tem umas coisas de projeto aí que precisa, no curso que vai ter na semana que vem de osmose, aí eu abordo essas questões todas aí com mais detalhe em relação ao projeto, enfim, porque não pode ter contrapressão. Né? E aqui, por exemplo, no caso, como o concentrado sai com uma pressão alta, essa pressão aqui, em sistemas de dessalinização, por exemplo, ele é utilizado essa pressão na própria bomba para gerar energia. Então, você consegue economizar até 40% da energia necessária para pressurizar a água, utilizando esse concentrado aqui de volta, por exemplo. Muito bem. E a osmose, ela é colocada, geralmente você vai ver a osmose colocada em uma configuração de estágios. Vai lá, primeiro estágio, segundo estágio. Que é basicamente o seguinte: você alimenta a tua membrana, a alimentação, por exemplo, aqui, 2 membranas no primeiro estágio. Aí o que acontece? O concentrado
desse primeiro estágio alimenta o segundo estágio. E o permeado já é coletado. Tá? E aí aquele concentrado do primeiro estágio alimenta o segundo estágio. Você tem concentrado aqui e aqui você tem mais permeado. Certo? Isso aqui a gente fala de estágio. Isso aqui é estágio. Quando eu pego o concentrado e vou passando ele nas osmoses em série. Então, geralmente com um estágio eu consigo 50% de recuperação, com 2 estágios 75% de recuperação. Agora, você vai ouvir falar também em passo de osmose. Ah, aquela osmose tem o segundo passo da osmose e tal. Como é que acontece o passo? O passo é diferente, passa no permeado. Então, você tem a mesma situação aqui, você tem a alimentação de 2 membranas. Só que aqui o que acontece? O concentrado, eu já descarto ele, tá vendo? Mas o permeado, que esse está saindo aqui tracejado, é ele que vai alimentar a próxima osmose. E aí aí sim eu vou coletar o permeado. E aqui eu vou descartar o concentrado. Para que eu faço isso aqui? O segundo passo é um polimento. É como se eu tivesse uma osmose depois da osmose. E ele tem uma recuperação menor, né? Em torno de 67%. Mas a vantagem do passo é que você sai com permeado com uma condutividade menor ainda, tá? Uma quantidade de sal menor. Por quê? Porque você está passando o permeado 2 vezes na osmose. Vocês viram a diferença? Como é que é? Legal? Aqui eu estou preocupado mais com a vazão. Aqui eu estou preocupado com a qualidade. Então, aqui em estágios eu consigo recuperações maiores. Aqui eu consigo qualidade melhor. Então aqui eu sacrifico um pouco a quantidade de água. Porque o que acontece? A osmose, ela não consegue rejeitar 100% de nada. Tá? Ela não consegue. Então, sempre vai ter 3 correntes. Uma alimentando, uma de permeado e uma de rejeito. Por que ela não pode fazer isso? Porque eu não consigo. Se eu fizer, por exemplo, que aí seria uma filtração dead end. Lembra que eu falei da questão dos sais? Se eu fecho o rejeito e a salinidade fica toda presa dentro da membrana, o que vai acontecer? A concentração de membrana de sal vai aumentar tanto e a pressão vai aumentar tanto que a bomba não consegue nem empurrar mais. Olha que interessante. Então, é por isso que não tem. Uma vez um cliente me ligou e falou que ele tinha fechado o concentrado e a osmose não funcionava. Eu falei, vai ficar difícil mesmo. Não tem como. Tá? Então, é isso. Então, a mais comum é você ter essa configuração em estágios, tá? A configuração em passos, ela é mais comum quando você tem necessidade de uma água extremamente bem tratada, tá? Uma concentração de sal bem pequena. Falando aí, sei lá, abaixo de 0,5 microsiemens, por exemplo, uma coisa assim. Abaixo de 1 microsiemens. Essas aqui são as análises necessárias, né? Como eu falei, sempre precisa de análise, né? Porque sem análise não dá para você fazer nada. Como é que você vai fazer o projeto? Então você precisa fazer análise. Esse aqui é um guia que serve aí para passar para o cliente. Fala assim, você quer uma osmose? Então precisamos dessa análise aqui. Se ele quiser mesmo, ele te retorna com o resultado. Se ele só estava especulando, não. Esse aqui é basicamente um guia aqui de qualidade da alimentação para osmose. Então ela é bastante restritiva, né? Lembra que eu tinha falado do SDI, né? Na ultrafiltração. A ultrafiltração entrega menor que 3, o limite aqui é 5. Óleos e graxas muito pequeno, 0,1 mg por litro. TOC é total organic carbon, bastante baixo para deposição. Cloro livre, 0,1. Cloro livre aqui, no caso, podemos traduzir para o hipoclorito. O cloro ele é oxidante e as membranas de osmose reversa são muito pouco tolerantes a agentes oxidantes, especialmente o cloro. E o cloro é muito comum, porque o cloro está sempre em tratamento de água, né? Então, tem uma preocupação bastante grande com isso. Tá? Por exemplo, você pegar uma água de osmose reversa direto, jogar da nossa rede, por exemplo, de água potável, jogar na osmose, não vai dar certo. Você tem que tirar o cloro antes, porque ela danifica irreversivelmente a membrana de osmose reversa, prejudicando futuramente a estrutura física dela, enfim, a rejeição de sal. Muito bem. Ela também é pouco tolerante a ferro, especialmente ao ferro mais 3, porque
acaba depositando na membrana. O ferro mais 2 aqui, geralmente está solúvel. Então, você tem um limite bem maior, mas o ferro mais 3, ele acaba depositando. Manganês também, não pode passar nem perto da osmose. Alumínio também não, porque eles depositam, tá? E o DQO também baixo, né? Aí menor que 10. Aí se às vezes você escuta falar assim, vamos usar a osmose reversa para tratar efluente. E, evidentemente você não vai conseguir tratar ele com essa característica, mas aí é uma osmose que você está planejando ela para fazer polimento de efluente tratado. Aí é uma outra história, são outros tempos que você vai considerar aí de limpeza química, enfim, é um pouco diferente da situação aqui. Esse aqui seria o padrão para osmose, tá? Os pré-tratamentos são muito importantes na osmose também. Então aqui eu coloquei alguns aqui que a gente utiliza quando tem esse tipo de contaminante. Por exemplo, o abrandador, quando tem a dureza muito alta, né, muitos sais de cálcio, que vão depositar na membrana, tem um abrandador antes. Filtração com oxidação para eliminar o ferro. Então eu oxido o ferro antes, e aí ele precipita, e aí eu consigo tirar ele para um sistema de filtração, por exemplo. Aí ele não chega na osmose. Ultrafiltração para reduzir o SDI. Quando eu tenho uma água muito contaminada com bactéria, cloração resolve. Mas aí eu tenho que tirar o cloro depois para não entrar então pode ter cloro residual entrando na osmose. Aí eu faço uma decloração para tirar o cloro. Pode ser com carvão ativado, enfim, pode ser com dosagem de metabisulfito, por exemplo. O filtro carvão ativado tira o orgânico, mas também tira o cloro. Então, aqui ele tem essas duas aplicações. Mas aqui é uma concentração de orgânico baixa, tá? Se tiver muito orgânico, tiver muita cor, o carvão ativado não vai dar conta não, porque ele vai saturar muito rápido. E a famosa sistema de coagulação, floculação, quando tiver uma água muito contaminada. Uma vez um cliente me mandou uma situação que ele queria um tratamento para eliminar o ferro da água, para pôr numa osmose. Eu falei, legal, me manda aí as análises e tal. E a turbidez dele era de 500 NTU. Eu falei, você não precisa tirar ferro, você precisa tirar tudo, né? Porque 500 NTU é uma água barrenta, né? Não dá para pôr isso, não é só uma filtração para resolver isso, né? Você precisa ter realmente um sistema aí de coagulação, filtração, decantação. As aplicações de osmose, né, são diversas. Então, basicamente, dessalinização de água do mar, dessalinização de água salobra. Isso aqui para fins potáveis ou não, tá? Pode ser para fins potáveis ou para uma indústria, por exemplo. A primeira dessalinização grande que eu fiz de água do mar foi para uma termoelétrica em Itaqui, no Maranhão, 200 metros cúbicos por hora. Era pegar água do mar para gerar água, para gerar vapor. Tá? Produção de água industrial de alta pureza, né? Isso aqui é muito comum, né? Você precisa, indústria eletrônica, por exemplo, precisa de água, uma turbidez também, né? Mas precisa com uma produtividade extremamente baixa. Então, vai ter uma osmose em algum ponto lá do processo deles. Reuso não potável, reuso potável. Não. Qual que é a diferença? Legislação. O Brasil não permite reuso potável, então a gente faz reuso não potável. Então, vários sistemas desses de shopping que eu falei para vocês, ou de indústria, você pega o efluente, passa tratado, evidentemente, passa ele numa osmose reversa, você tem uma água com uma baixa condutividade, você pode utilizar essa água daí numa reposição de torre de resfriamento ou mesmo numa caldeira de geração de vapor. É muito bom, sim. Economiza bastante. Então, é sustentável e é econômico, do ponto de vista de dinheiro mesmo. Não é só a questão ambiental também. E o reuso potável. Você tem um exemplo clássico, que é lá nos Estados Unidos, fica na Califórnia, Orange County, tem uma unidade lá, uma planta, que pega o efluente tratado e trata ele mais uma vez para produzir água com qualidade potável, através de osmose reversa. Sempre passa isso aí quando fala de sustentabilidade e tal, passa no Discovery Channel, passa um documentário sobre Orange County. E é uma osmose, e aí eles pegam essa água, mas não é um reuso potável direto. Eles jogam no subsolo, eles jogam no manancial, não, jogam na água subterrânea, para manter a pressão do lençol, de tal forma que a água do Pacífico não entre. Então, uma parte
dessa água para manter essa pressão, e a outra parte depois eles retiram para potabilizar novamente. Mas é uma forma da população aceitar o reuso, né? Porque se você chegar para a população e dizer, igual foi, por exemplo, não sei se vocês vão se lembrar disso, uma vez o Bill Gates, não sei se ele está investindo em questões de saneamento e tal, isso é uma notícia assim, Bill Gates toma água de fezes. Cara, acabou o negócio. Ninguém quer tomar água de fezes. Esquece. Tanto é que ninguém mais falou nisso. Podia ter a melhor das boas intenções, mas não vai para frente. Né? Erraram no marketing. Erraram feio. Não é assim que funciona. Então, os projetos que eu participei, por exemplo, de reuso em shopping e tal, o pessoal vinha conversar comigo, mas aí a água, tá. Tanto é que no reuso, a gente coloca corante para diferenciar a água, para não ter risco nenhum de... já, pela legislação, inclusive, pelas normas brasileiras, as tubulações de reuso não podem ter nenhum tipo de conexão física com as de água potável. Além disso, você ainda tem a questão de colocar corante para realmente ficar claro onde você está usando a água de reuso ou não. E esse negócio do corante é um inferno, porque o corante é azul. E o efluente geralmente fica meio amarelado por conta dos ácidos úmicos e fúvicos, que são produtos da degradação de matéria orgânica de origem vegetal. O que acontece? Você bota o negócio azul, no amarelo fica verde. Aí o cliente não quer verde, quer azul. E tem cliente que quer azul, mas fica verde. E tem cliente que quer o verde, mas não fica, porque aí o dele não dá, fica azul. Eu falei, meu Deus, agora tem negócio de cor agora. Vocês pensam que é fácil? Vocês acham que prova é complicado? Vocês não sabem o que é o dia a dia do engenheiro químico. Até a cor do corante você tem que ver. Tratamento de efluente recalcitrante, aqui no caso, seria um exemplo, osmose que utiliza para tratar chorume. Chorume é um troço complicadíssimo, lixiviado de aterro. E o dele é triste, porque tem muita matéria inorgânica, muita matéria que não consegue ser degradada biologicamente, que o pessoal chama de DBO recalcitrante. E aí você utiliza nanofiltração ou osmose reversa para fazer esse polimento. Mas é polimento, tá? O pessoal, uma vez me entrar em contato comigo, queria colocar a osmose depois do físico-químico para chorume. Eu falei, mas não vai dar certo. Tem muita coisa ainda para você tratar ainda para chegar na osmose. Então fica meio complicado essa questão. Né? Tem que ser bem avaliado. E, evidentemente, uma das funções mais corriqueiras aí da osmose é água para geração de vapor. Por exemplo, em Maringá tem uma água dura, né? Então você precisa tratar essa água, porque senão entra na caldeira. Os sais de cálcio, né, da dureza, eles têm uma curva de solubilidade diferente, então quando aumenta a temperatura eles precipitam, lembrando aí das aulas de química qualitativa e tal, ele precipita, e se ele precipitar na caldeira, além dele reduzir a eficiência térmica, quando essa camada de sal, às vezes, ela se solta, ela pode dar um acidente, porque ela expõe uma superfície de caldeira que está a uma temperatura muito alta e pode dar uma pequena explosão. Isso é terrível. Então, é uma falha grave no tratamento de água quando você tem quantidades altas de dureza, enfim, de sílica também. Então, a osmose reversa serve para isso, para tirar, deixar essa água com uma condutividade extremamente baixa. Ela vai ficar menos corrosiva e não vai ter deposição desses sais de cálcio. Estados Unidos é um país que tem água dura em muitas regiões, e lá os caras vendem osmose reversa no mercado. É muito fácil comprar uma osmose lá. Você põe debaixo da pia. Por quê? Porque a água lá é muito dura. Né? E lá também o pessoal está muito preocupado também com as questões de tratamento de água, de contaminantes emergentes e tal. Então, tem umas osmoses pequenas que você compra no Walmart, compra na Amazon. Aqui eu dou alguns exemplos. Esse projeto aqui, essa osmose, é a osmose que eu mostrei lá que eu falei para vocês que eu fui para Guiana, em fevereiro de 2020. Isso aqui é um tratamento miniatura, está dentro de um container de 20 pés, mas ele tem tudo aqui. Ele tem um filtro autolimpante aqui, onde entra água bruta. Ele tem uma ultrafiltração aqui, que serve para tratamento para osmose. E ele tem a osmose aqui. Aqui é uma osmose, são 4 vasos, são 4 membranas, na verdade, uma membrana por vaso de 4 polegadas. Tá? E produz água aqui. Capacidade de tratar é de 1.750 litros por hora, mas
capacidade de produção de permeado aqui é de não, é de 1.750 mesmo. É que ela estava produzindo não estava na capacidade máxima. Essa aqui que foi para Guiana, no meio da Amazônia, ou na ponta da Amazônia. Essa aqui também é uma osmose semelhante àquela, só que os vasos estão na vertical. É uma osmose para reuso. Cliente Firmenich. Esse também eu participei dessa com mais 2 empresas, a Pachá e a Element. A fabricante dessa osmose foi a Element, aí eu fui contratado para fazer a partida e o comissionamento dela lá na Guiana, e aqui nós participamos aqui como um consórcio, fazer esse sistema aqui. Foi uma osmose pequena, uma vazão pequena. Mas também tem osmose grande. Infelizmente eu não participei dessa aqui. Essa aqui é o Aquapolo. O Aquapolo é o maior projeto de reuso que tem no Brasil. Ele fica em São Paulo e ele pega o efluente tratado da ETE Tietê e ele passa, esse efluente vai para um MBR, tá? Então, ele pega um efluente tratado, passa no MBR, igual eu mostrei antes, e esse MBR produz um permeado, e esse permeado depois passa nessa osmose, e essa água aqui é enviada para o polo petroquímico lá de Mauá. Aí ela alimenta Petrobras, Oxiteno, assim, várias empresas lá, Braskem, lá do polo. Esse aqui é o maior projeto de reuso do Brasil, com capacidade, enfim. E, inclusive, quando teve a crise hídrica, eles estavam até pensando em transformar ele em potável. Mas acabou não indo para frente. Mas é uma alternativa também. É um baita de um projeto, assim, muito bonito. Já estive lá já em várias situações. E esse é um projeto de orgulho aqui para o Brasil. Esse aqui é o projeto que eu falei do Orange County, nos Estados Unidos. Fica lá na Califórnia. Eles pegam também o efluente tratado, passa num sistema de peneira. Lá eles passam por microfiltração. Isso aqui é interessante. Quando eu estava na Penternos, fizemos um evento aqui, patrocinamos um evento aqui em São Paulo sobre reuso e vieram várias pessoas de fora. Inclusive veio o general manager desse empreendimento aí. Uma das perguntas que foram feitas para ele foi por que não usavam ultrafiltração ao invés de microfiltração. A resposta dele foi que não existia ultrafiltração quando eles fizeram o projeto. E é verdade mesmo, porque esse projeto é do final dos anos 80. Então, não existia mesmo ultrafiltração naquela época, comercialmente falando. Então, mas já tinha microfiltração. Então, eles mantêm. Então, microfiltração. E aqui você tem um tanque de permeado de microfiltração, depois você tem uma bomba que transfere para as membranas, e aí, enfim, osmose reversa. Depois ainda tem mais um tratamento aqui com ultravioleta, e tem a descarbonatação, porque você acaba gerando, pela questão da osmose, uma parte da acidez disso transforma em CO2, né? Então você precisa descarbonatar isso. Enfim, e aí você tem a água aqui, tá vendo? Para injeção nos poços e nas basinhas, que é lagoas. Certo? Esse aqui fica na Califórnia. Reuso potável, indireto. Essa aqui é uma planta de dessalinização de Singapura, 113.650 metros cúbicos dia. Olha o tamanho aqui da osmose. Imagina trocar a membrana dessas osmoses, não vai ser fácil não. Tá? Mas o princípio é o mesmo que eu mostrei lá com uma membrana. É a mesma coisa aqui. Tá? Só que são vários bancos, né, com vários estágios. Na verdade, são vários bancos que tem 1 ou 2 ou até 3 estágios, tá? Mas eles são divididos em vários bancos, tá vendo aqui, ó? Os coletores. Tá? E aqui é interessante, quando você fala de água salgada, isso é uma questão importante. A água do mar, você não pode utilizar, por exemplo, aço inox 304 ou 316. Eles são suscetíveis aos ácidos austeníticos, né? Lembrando aí de ciências dos materiais, né? Eles são suscetíveis à corrosão por cloreto, principalmente corrosão por pitch em lugar de tensão, principalmente em solda. Então, você não usa aço austenite, tem que usar duplex.
Os aventureiros aí resolveram fazer a osmose aí com aço inox 316, não dá certo não. Passa um tempo aí vai furar tudo. Tem que ser aço duplex. Duplex tem esse nome porque ele é um aço que é basicamente uma mistura de estrutura ferrítica e austenítica. E aí ele suporta, por conta da parte ferrítica dele, ele consegue suportar concentrações grandes de cloreto. Fica aqui um detalhe. E, enfim, chegamos ao fim.